Boa noite, dando início a uma grande experiência que é. Pode ser? Posso ir? Boa noite, queridos. Você que participa do Pod vai ter hoje uma experiência diferenciada, uma experiência que eu tenho certeza vai acrescentar muito para a tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma verdadeira viagem. Eu te convido para essa viagem em cima de um texto que nós conhecemos bem, que muitas vezes é mencionado, mas que poucas vezes ele é entendido. Eu me refiro a Romanos 12. O texto, ele é bem conhecido e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, apóstolo Paulo escrevendo, para a igreja de Roma, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecemos bem esse texto, conhecemos bem esses versículos e muitas vezes nós aplicamos esse versículo num sentido muito genérico. Não vos conformeis com este século. Como cristão, como alguém que ama Deus, como filho de Deus, eu não me conformo com o aborto, não me conformo com a prostituição, não me conformo, claro, não me conformo com as drogas. Claro que todos esses temas são de extrema importância, mas o apóstolo Paulo, ele não deixou esses versículos que acabamos de mencionar separados, à margem, à parte. Não, eles estão inseridos num contexto que mexe muito, não com os fatos ou as circunstâncias, as situações que, como filhos de Deus, a gente não se conforma neste século. Algumas que eu já mencionei, algumas que eu já citei. Mas o apóstolo Paulo, na sequência dos versículos que entram, ele trata de temas importantíssimos, que mexe, na realidade, com a nossa natureza. Não mais com a natureza humana que nós sepultamos debaixo das águas, mas mexe na nossa nova natureza, que precisaria entender essa transformação pela renovação do nosso entendimento em aspectos muito objetivos e muito diretos. Eu preciso entender, porque Paulo ele vai à frente e ele coloca de uma maneira muito importante, você pode conferir na tua casa, não pense de si mesmo além do que se convém. E eu vou dizer uma coisa, este século, ele trata esse tema da maneira mais egoísta possível. Eu tenho, conhecendo a Deus, tendo ideias próprias, enfim, eu não posso pensar de mim mesmo mais do que se convém. E o que não convém? Não convém que eu queira fazer com que as minhas ideias, as minhas posições, eu vou introjetar na vida das pessoas. O Evangelho ele é uma experiência real de transformação. Mas antes de transformar as coisas que estão nesse mundo e que eu sei que eu preciso não me conformar, como eu já mencionei, as drogas, a prostituição, os vícios diversos, as coisas que estão nesse mundo, eu preciso entender que eu posso agir e reagir com as pessoas não pensando de mim mais do que convém. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso ter entendimento do quanto que o meu próximo ele é importante.
Porque em seguida, se você conferir, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele chama atenção dizendo, olha, todos nós somos como um corpo, um organismo, com órgãos diferentes, com funções diferentes, e não adianta você tentar convencer a pessoa a ser como você. Os processos são diferentes, as trajetórias são diferentes, um corpo ele tem muitos membros e todos os órgãos e membros são igualmente importantes, e neste século o que a gente mais encontra é, até para aqueles que conhecem a Deus, incrivelmente, né, absurdo, mas um grau de competição, um grau de afastamento, porque a pessoa ela não tem a mesma função, as mesmas atitudes que eu tenho, e nós precisamos não nos conformar com este século, mas ser transformado pelo nosso entendimento, dando, inclusive, aquilo que, como direção, Paulo fala, tratando o meu próximo, o meu irmão, em honra, criando uma relação que ela não é apenas de um evangelho de discurso, um evangelho de achismos, mas um evangelho onde eu abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é certo, mas colocando o meu irmão em honra. É interessante porque ainda no capítulo 12, Paulo fala que o nosso amor não seja fingido. Ele acrescenta, prefira em honra o teu irmão. O amor fingido é aquele amor que de fato não existe, mas parece que é politicamente correto eu falar que eu amo meu irmão, mas será que as minhas atitudes traduzem isso? Será que no amor que requer abnegação, resiliência, eu tenho apresentado isso, não me conformando com esse século que apresenta um amor, mas apresenta ele cheio de achismos da minha parte? Eu preciso ter um novo entendimento e tratar, né, a minha vida contrariando aquilo que você encontra direto, né? Eu quero ainda chamar a atenção para esse texto, onde Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer, né, a boa, perfeita, agradável de Deus, trazendo para você o que significa alegrar-se na esperança e ser paciente na tribulação. Ô coisa difícil que é ser paciente na tribulação. E mesmo durante a tribulação, me alegrar na esperança. Eu tenho a certeza no meu coração, no meu espírito, que muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade de viver coisas mais profundas no Senhor, porque simplesmente resolveram conduzir a sua vida espiritual, sua vida com Deus, na superfície. E a superficialidade não pertence a Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez intensamente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele radicaliza, e Ele, por minha causa, por tua causa, não numa relação de maneira coletiva com os homens, fundando uma religião ou estabelecendo a cultura do cristianismo. Não, o Senhor, Ele se deu, se entregou para que nós individualmente pudéssemos ter a marca de um encontro com Ele. E eu quero te dizer, querido, em nome de Jesus, tudo que você precisa viver, precisa ter essa alegria na esperança, precisa ter
essa entrega, precisa ter essa resiliência, essa paciência na tribulação. Existe uma grande diferença entre você e o que você chama de meu problema ou de teu problema. A diferença é que em Jesus Cristo você é eterno, o teu problema não. Um dia ele vai ter que acabar. A maior de todas as vitórias foi estabelecida pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus, que venceu a morte. Então, até na própria morte, as coisas vão deixar de tentar interferir. O problema, ele não é eterno. Você sim. Então, valoriza, trata, se relaciona com essa alegria na esperança. Uma das coisas que vem ao meu coração de uma maneira muito forte, muito flagrante, é que Davi, ele viveu no tempo da lei, mas em várias passagens, em vários momentos, você encontra Davi se relacionando com Deus, com a graça. Davi é perdoado por Deus antes mesmo dele se quebrantar e pedir perdão no Salmo 51 pelo absurdo que ele viveu, com a dissimulação, com a mentira, com o comando dele como rei para que se matasse ou se colocasse no fronte para a morte o marido de Betseba. Mas o que nós descobrimos com isso tudo? De que Davi, apesar dele viver essa situação, Davi, ele tinha um coração para Deus. E o profeta Natan chega para ele denunciando esse engano daquilo que havia acontecido, do pecado que ele cometeu com Betseba, depois conduzindo o seu marido ao fronte para a morte. Davi, ele ouve de Deus: você fez tudo isso, Davi, mas eu já te perdoei. Como assim eu já te perdoei? Se ele não tinha nem escrito ainda o Salmo 51, se quebrantando, dizendo: Senhor, não retire de mim o teu espírito, devolve a alegria da salvação. Tudo isso ele apresentou diante de Deus. Mas, antes disso, ele ouviu de Deus: eu já te perdoei. O que é isso, senão uma relação com a graça? Porque Deus conhecia o coração, a essência de Davi. E o que nós temos a certeza e encontramos é um desejo de Deus, que nós possamos viver no tempo da graça a eternidade. Então, a esperança, a alegria da eternidade, você pode viver hoje. O máximo da presença de Deus, o conhecer o que entra com intrepidez no Santo do Santo. Eu e você podemos viver e sentir todo o ambiente, tudo aquilo que está na eternidade, nós podemos viver agora. Quando isso acontece, a gente aprende definitivamente a se desligar desse mundo, a se desligar daquilo que é a cultura, os hábitos, aquilo que é considerado certo e errado por esse século, aquilo que é praticado nesse século e que acaba ganhando uma impressão de verdade, porque um percentual altíssimo das pessoas passaram a pensar assim, passaram a viver assim. Como alguma dessas coisas que a gente está falando, né? Não deixe se vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso nesse século é simplesmente muito fácil, né? Eu vou pagar com a mesma moeda que eu tenho recebido, e muitas vezes até invocando o nome de Deus, dizendo: Deus, faz justiça, pesa a tua mão. E em que momento que eu dou a segunda face, como Jesus falou? Em que momento eu entrego a capa e a túnica? Em que momento eu ando mais uma milha, eu ando a segunda milha? Realmente, para fazer isso, eu preciso ter
essa experiência com Deus, viver aquilo que representa a eternidade nos dias de hoje. A gente tem a capacidade de mudar os nossos valores, de mudar aquilo que de fato é importante, de colocar diante de Deus e diante do nosso dia a dia prioridades diferentes, valores diferentes, mas que serão de maneira muito especial aquilo que vai te conduzir para essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O homem ele fica durante toda a vida com tentativa e erro. Tentativa e tentativa e tentativa. Muitos exercem isso, fazem isso em empregos, em namoros, em casamentos. O homem parece que é mais fácil. Eu tentar de novo, eu paro, né? Um poeta teve a capacidade de dizer que o amor seja eterno enquanto dure. E o que a palavra, o Espírito Santo revela para o apóstolo Paulo em Coríntios 13 é de que o amor jamais acaba. Então, vamos acordar para isso. Vamos entender nesse momento que as recomendações, as direções, aquilo tudo que Deus fala em Romanos 12, eu posso levar para o plano macro, eu posso levar para o lado mais subjetivo, como eu mencionei logo no início, de que eu não me conformo, que este século diz que aborto é normal, que as drogas são normais, tantas coisas. Será que a gente pode abrir mão de algo que parece ser tão menor no meu comprometimento? Porque, claro, se eu conhecia Deus, eu não quero as drogas, eu não quero aquilo que parece ser estatisticamente normal, porque a grande maioria pratica, a grande maioria faz. Mas eu quero começar a aplicar esse renovação do meu entendimento para aspectos como esse de Romanos 12, que vão traduzir posturas que eu preciso ter. Não coisas que eu não concordo como cristão, mas coisas que eu preciso não concordar como filho de Deus, como servo de Deus, comigo mesmo, fazendo com que cada um desses pontos, né, abençoai o que vos perseguem. Como assim abençoai os que vos perseguem? Como que eu consigo fazer isso? Vivendo essa perspectiva, sendo renovado no meu entendimento e transformado no meu coração, para que esse século não me influencie, mas que eu possa influenciar, surpreendendo inclusive a muitos, abençoando quem me persegue. A minha oração sendo, não, Senhor, põe a tua mão, faz a tua justiça, pesa a tua mão, mas sendo aquilo que vai produzir o que o Senhor deu como ordenança para a gente, para eu amar os meus inimigos. Como é que eu vou amar, bispo, aquele que me persegue? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Continua valendo e prevalecendo que o maior poder desse universo é o poder do amor. E quando você tem a capacidade em Deus de abençoar os que vos perseguem, de amar o teu próprio inimigo, o que vai acontecer é que na manifestação do Senhor, você está exercendo o maior poder do universo, que é o poder do amor, que neutraliza aquilo que teu inimigo queria fazer contra você, o ódio que ele tinha contra você, né? A ira, a inveja que ele tinha contra você não tem efeito. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando e o inimigo não lhe toca. Guarda isso no teu coração. Se envolve com a palavra de Deus, solta, amém, o teu coração para conhecer essas verdades. Ele, o Senhor, vai traduzir como não apenas num conceito, mas num princípio espiritual, porque todos eles são princípios espirituais.
E quando você encontra no mesmo texto, apóstolo Paulo falando, enquanto depender de vós, tende paz com os vossos irmãos. Meu Deus do céu, eu vou tentar traduzir isso de uma maneira teológica, aonde não, é de maneira simples. Enquanto depender de você, tende paz com os seus irmãos. Como é que eu pratico isso, bispo? Eu pratico isso sabendo que a minha palavra, a minha língua tem poder de vida e de morte. E eu posso exercer no meu relacionamento o poder de vida e de morte. Como que eu pratico isso, bispo? Quando a palavra me ensina e diz: irai-vos e não pequeis. Como é que eu posso me irar e não pecar? Eu me iro e peco quando o meu inconformismo, a minha ira, se transforma em raiva, se transforma em vingança, quando se transforma em ódio, aí eu estou pecando. Mas, claro, que eu posso me irar contra uma situação, eu posso me irar até contra alguém que está se levantando, mas no meu coração não vai existir ódio. Tem um versículo na palavra de Deus que deixa muito clara: não ponha o sol, não se ponha o sol, né, sob essa ira, mas abre mão, abre a tua boca e revela ao mundo natural, ao mundo espiritual, com esse poder de vida que tem na tua língua, revela que não vai ficar nenhum resíduo, nenhuma mágoa, nenhum ódio no teu coração, mas que você libera perdão. Aí eu vou cair exatamente na oração que Jesus ensinou e ela vai ser totalmente benéfica para mim. Por quê? Porque se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, Deus não pode negar-se a si mesmo. E vai ficar debaixo do tapete aquela poeira e eu não consigo ser perdoado, eu não posso ser perdoado. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que na sua justiça está revestida desse amor. E se eu não vivo essa dimensão, eu, na realidade, não é que eu sou castigado, condenado, amaldiçoado por Deus. Não, é eu mesmo que me ponho numa condição como essa, e não precisa. Por isso, vamos incendiar o nosso coração dessas verdades, vamos incendiar o nosso coração desse posicionamento, vamos viver trajetórias que Deus tem, processos que Deus tem, mas processos que vão te conduzir cada dia mais, cada dia melhor à presença do nosso Deus. Então, pega cada um desses pontos, olha para o texto de Romanos 12, vai a fundo nesse texto e começa a fazer um autoexame. Começa a fazer um diagnóstico de como que eu posso renovar o meu entendimento para poder conhecer essa vontade boa, perfeita e agradável. Porque é tão fácil, tão simples a gente falar para nós mesmos ou até para outras pessoas. Existe em Deus uma vontade boa, perfeita e agradável. Claro que existe, mas qual é a contrapartida para eu poder conhecer? Qual é o fundamento? Qual é o princípio espiritual para eu poder conhecer? Não me conformar com este século. Mais uma vez, não é só com os fatos, não são só as circunstâncias, as situações, aquilo que se tentou estabelecer como normal por um percentual estatístico, mas eu vou me inconformar com aspectos que vão diretamente à natureza humana, mas que nesse processo de transformação eu vou apresentar o DNA. Eu nasci em Deus, eu nasci de novo, eu renasci. Eu preciso ter no meu coração marcas dessa experiência,
desse novo nascimento, vivendo cada um desses pontos de uma maneira intensa. E com certeza você vai chegar ao ápice dessa vontade boa, perfeita e agradável. A coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Monta um tripé com isso. Se você tirar uma perna só desse tripé, vai dar tilt, vai dar confusão, vai ser cancelado, você vai perder. Por quê? Porque eu posso estar na hora certa, do jeito certo, fazendo a escolha e a opção errada. Eu posso fazer a opção certa, na hora certa, mas conduzir do jeito errado. Enfim, qualquer uma das partes desse tripé que você tirar vai cair. Então vamos viver essa vontade boa, perfeita e agradável, buscando todos os dias, não somente o que está do lado de fora, mas buscando nesse contexto, nessa profundidade, nesse texto, as transformações que são necessárias na minha própria vida. Eu convidei você para essa viagem, convidei você para não só com aquilo que eu estou falando, mas você meditar, você procurar na própria palavra de Deus, em Romanos 12, tudo aquilo que Paulo deu como instrução, ponto a ponto. E aí você, step by step, você vai conseguir se mover, você vai conseguir viver uma nova perspectiva de vida com outros resultados, mais resultados. E Deus vai honrar a tua vida de uma maneira extraordinária. Eu quero ter a oportunidade de orar junto com você para que a gente, em aliança, possa conectar com isso. Hoje o Pode Vai é meu coração para o teu coração, falando a respeito de coisas que eu sei que não serão apenas teoria na tua vida, mas você vai poder viver, praticar isso com toda a qualidade que Deus deseja que sejam os nossos dias, com toda a assertividade que vai acontecer em todos os nossos dias. Não vai ter dia para você dizer, nossa, o dia passou, perdi tempo, perdi. Não, você não vai perder mais nada, porque você vai ter essa proatividade em Deus, você vai aprender a contar todos os teus dias, como o salmista revela, para que você alcance um coração sábio. Deus vai te dar a oportunidade, como em Efésios, de você remir o tempo. Remindo o tempo, você vai poder enfrentar os dias que são maus, porque Deus vai transformar um dia como 1000 dias na presença dele. É assim que a palavra define o nosso Deus, um dia como 1000 dias. Você deixou para trás 1000 dias, 1000 dias para trás vai dar uns 3 anos. Você deixou para trás 1000 dias que você viu perdas acontecerem, você viu situações que foram horrendas para você, enfim, parece que iam se perpetuar na tua vida. Não, não vai, porque no Senhor a gente tem o poder da transformação, e um dia só vai ser como 1000 dias, e você vai reconhecer que você está recuperando, Deus está te restaurando, te restituindo. Deus está dando para você como Ele deu para aquela mulher que agiu de uma maneira sincera, que o profeta Eliseu falou para ela, sai dessa terra, uma mulher rica, abastada, porque aqui vai rolar somente fome. Depois de 7 anos, quando ela volta, ela já tendo vivido experiências profundas, onde o seu filho ressuscitou, onde ela desejou abrigar a voz profética, e por causa disso, Deus agiu. Deus deu o livramento para ela sair de um local que por 7 anos foi fome, mas quando ela voltou, Deus agiu em seu favor, quando ela reivindicava que ela pudesse
chegar na sua terra novamente e ter do rei a atenção para aquilo que ela estava vivendo, porque ela tinha perdido tudo. E o rei, entendendo que ela era uma mulher com essa profundidade de relação com Deus através do profeta Eliseu, o rei mandou que se devolvesse para ela tudo que lhe pertencia, ainda os frutos da terra nos últimos 7 anos. Acho que nem ela imaginava que seria uma restituição tão grande. E é isso que eu quero falar para você. A tua restituição vai ser desse tamanho. A restauração do que Deus tem para fazer na tua vida nesse ano de 2024 vai ser nessas proporções. E vamos na prática agora, para a gente poder fechar, encerrar. Quero dizer uma coisa para você. Sempre vai ser nos detalhes. Nós vencemos guerras impossíveis, mas também nos detalhes nós perdemos batalhas fáceis, batalhas que estamos perdendo, desculpe a expressão, de bobeira. Quais são esses detalhes? Esse foco de vida, esse propósito diante de Deus, entender que os processos que Deus permite não são para a destruição da minha vida. E foi assim com Josué. Josué, depois que ele recebe o bastão para substituir Moisés, Josué ouve a voz de Deus diretamente: serei contigo, te abençoarei, onde você botar a planta do seu pé. Acho que ele pode ter saído desse papo com Deus como se, opa, não vai ter problema, vai ter só vitória. Ele viveu todos os problemas, ele viveu desafios homéricos, venceu batalhas impossíveis, como em Jericó, mas perdeu batalhas fáceis, como na cidade de Ai. Por quê? Porque ele subestimou os detalhes na cidade de Ai. E eles tomaram uma coça, tiveram que se reposicionar diante de Deus e voltar à cidade de Ai para poder conquistá-la. Porque se isso não acontecesse, seria uma perda tão absurda que todos os inimigos na ocupação de terra que eles tinham começado a fazer, todos os inimigos achariam que seria muito fácil. Se o povo de Ai, conseguiu vencer eles, nós também vamos conseguir. E aconteceu o contrário. Esse reposicionamento e a vitória que Deus deu em Ai, na sequência, fez com que todos os inimigos tivessem medo do povo de Israel. E foi algo chocante, porque na sequência ele enfrentou 5 reis e teve vitória sobre os 5 reis. Se prepara para viver 2024 sobre essa perspectiva. Abandona, larga aquilo que aconteceu, encara aquilo que Deus está preparando como novidade de vida para você. E eu tenho certeza absoluta, Ele vai te surpreender. Eu vi uma frase da Bispa Sônia muito chocante nessa semana, dizendo: Deus não nos frustra, nem quando estamos enfrentando processos, nem quando estamos numa trajetória que parece ser muito difícil. Tudo isso que Deus permitiu não é para frustrar a nossa vida. Deus nos surpreende. Foi o complemento dessa frase. E como que ele vai nos surpreender? Entendendo o processo, entendendo a trajetória, permanecendo, não baixando a guarda, perseverando. Eu vou viver com toda certeza, em nome de Jesus, a vitória esperada e aquela que eu nem esperava. Por isso que o nosso Deus, ele vai nos surpreender. Guarda isso no teu coração. Vive isso em 2024. Quero fazer um convite muito especial para você. Quero convidar você a estar comigo, no Rio de Janeiro, em 2 lugares. Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a Renascer Zona Sul. Nós estamos na São Clemente 174 e você é nosso convidado especial. Estamos também
na Barra da Tijuca, no endereço atrás, um prédio, um auditório que fica atrás do supermercado Guanabara, na Avenida das Américas. Você é nosso convidado especial, domingo às 10 da manhã, na Barra da Tijuca, terça-feira às 8 da noite, na Barra da Tijuca, e quinta-feira às 7h30 da noite, lá em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e também no domingo às 18 horas nós estamos aguardando você na São Clemente 174. Quero que Deus te abençoe demais, 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 e qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais. O nosso Insta é Antônio Abud, @AntônioAbud, Abud, como se escreve aqui embaixo, ABBUD, e você vai estar conectado com a gente, ou até pelo WhatsApp, envia uma mensagem no WhatsApp, o número é 21 99539 1560, 99539 1560. Aguardo um contato teu. Se você precisa de algum tipo de intervenção, de bater um papo, de um aconselhamento, de uma oração, de uma visita, manda mensagem nesse WhatsApp, vai ser uma alegria. Como corpo de Cristo, como Igreja de Jesus Cristo, a gente está ao teu lado. Valeu demais. Vamos orar consagrando a Deus esse momento. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua palavra é verdade, e a verdade liberta. Ela mesmo garante para a gente de que não há prisão quando a tua palavra chega. E eu declaro, meu Deus, de que não estamos aqui somente para ter um relacionamento contigo, como um Papai Noel, como um mordomo, como alguém que a gente chega somente com a expectativa de receber alguma coisa. Não, nós queremos te entregar e, acima de tudo, queremos te entregar o nosso coração. Queremos entregar, Senhor Jesus, tudo isso que foi ministrado no nosso espírito pelo poder da Tua palavra, o que o apóstolo Paulo revelou, Senhor, que existe uma vontade boa, perfeita e agradável, sim, para que possamos todos nós viver, mas ela está totalmente condicionada, fundamentada, Senhor, naquilo que representa a transformação do nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento, para que seja possível conhecer, não nos conformando com este século, mas não somente com este século que revela posições contrárias a Ti, contrárias à essência do cristianismo, Senhor, como aborto, drogas e tantas outras coisas, mas também, Senhor, quando nós nos abrimos para viver, Senhor Jesus, esse inconformismo com este século que tenta nos influenciar a não amar as pessoas que nos perseguem, Senhor. Que possamos verdadeiramente amar, não de boca, o amor não com fingimento, como a Tua palavra revela, mas em verdade, tendo atitudes de amor, tendo, Senhor, a expressão desse amor. Ensina-nos a viver essas verdades, meu Deus. Eu consagro a Ti, Senhor, esse ano de 2024, para todos que nos acompanham no Pode e Vai, e que todos saibam de que nesse ano de 2024 vai acontecer um mover tão grande do Teu poder, que todos nós vamos terminar esse ano dizendo: eu recebi esse impulso do meu Deus e agora eu sei que o Senhor me enviou e eu vi as coisas aconteceram. As coisas acontecerem debaixo dessas promessas. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, é muito bom nós estarmos juntos. Essa é uma mensagem de início de ano, esse é uma reflexão para que a gente possa preparar o nosso coração, estar aberto para receber todas as sementes que Deus vai acrescentar, porque vai fazer a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Valeu demais.